que aquele que merece toda honra, toda adoração e toda glória vai receber o teu louvor. Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas, todas as coisas. Ó Senhor, eu quero junto com os meus irmãos hoje entregar nas tuas mãos o controle de todas as coisas. O controle do que vai acontecer aqui, dos louvores, das orações. E eu quero, Deus, junto com eles, te pedir que manifeste a tua glória aqui. Enche, Senhor, esse lugar, enche esse lugar com a tua presença. Nós desejamos ouvir a tua voz, sentir o teu toque. Nós queremos mais do Senhor. Nós queremos te adorar e te sentir, Deus. Faz do teu jeito, faz do teu jeito. Nós entregamos tudo diante do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Meu coração, ó Deus,
Enobrece ao Senhor aquilo que não exalta ao Senhor, aquilo que não edifica, aqueles sonhos que são sonhos teus e não são os planos de Deus para a tua vida, para aqueles que têm coragem. Coloca diante do Senhor agora. Diz para o Senhor agora. Aqueles que realmente querem viver os sonhos de Deus, porque os planos dele são mais altos, os sonhos dele são os melhores. Entrega nas mãos dele. Os teus sonhos são maiores do que os meus.
entregar ao Senhor, como parte deste culto, desse louvor ao Senhor, dessa gratidão ao Senhor por aquilo que Ele tem feito na tua vida, você agora consagra a sua oferta diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos neste momento, pela oportunidade, pelo privilégio, pela honra que o Senhor nos dá, de trazer, ó Deus, a tua casa, os dízimos, as ofertas, aquilo que pertence a ti. Ó Deus, e fazemos isso com gratidão no nosso coração. Mas também, ó Deus, pedimos uma bênção do Senhor que alcance cada família, cada lar, cada um dos teus filhos, ó Deus, que por algum motivo não conseguem, ó Deus, fazer essa entrega, que falta um emprego. Pai querido, entra com uma providência sobre essa família, sobre esta casa, e traz, ó Deus, essa bênção, essa porta, ó Deus, esta oportunidade, ó Deus, para esse teu filho, para essa tua filha, no nome de Jesus, que a tua bênção alcance cada casa. Entregamos então agora este momento nas tuas mãos, pedimos a tua bênção no nome de Jesus. Amém. Você que trouxe sua oferta, seu dízimo, você pode fazer isso agora. É uma grande bênção. Nós podemos fazer isso. Amém. É uma grande alegria nós estarmos na presença do Senhor, não é? É uma grande alegria você estar aí mais uma vez conectado. A bênção do Senhor alcança a tua casa, alcança o teu lar, alcança a tua vida, no nome de Jesus. Vamos conversar um pouco hoje sobre uma característica que é bastante evidenciada em um personagem emblemático da Bíblia. Ele é mencionado tanto no Antigo Testamento como no Novo. E embora o seu nome não é mencionado entre os heróis da fé, o seu testemunho nos alcança hoje com muita força. Se eu pedisse para você fazer uma lista top 10 com os personagens da Bíblia, talvez essa pessoa nem apareceria nela. Esse personagem tem uma relação bem forte com Jesus. Ainda não conseguiu identificar? Vamos pedir uma ajuda para Bartimeu. Lá em Lucas 18, 35 a 38, Lucas 18, 35 a 38. Não é o texto base, mas só para essa introdução. Ele diz assim: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Obrigado, Bartimeu, por nos ajudar. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse camarada, Davi. E será um tipo raro em nossos dias? Um tipo Davi? Em alguns aspectos, Davi é uma pessoa bem parecida com a gente. Talvez por causa dos seus altos e baixos. Mas outras características também, né? Você pode abrir a palavra de Deus em Atos, esse é o versículo-chave para esta noite. Atos, capítulo 13. No versículo 22. Atos, capítulo 13, versículo 22. Amém? Estamos atentos aí? Vamos ler então. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Vamos fechar os olhos? Pai, nós te louvamos e entregamos esse momento, o momento da mensagem diante do Senhor, para que o Senhor Deus fale aos nossos corações. Precisamos mesmo, Senhor, sonhar os teus sonhos. Precisamos mesmo, Senhor Deus, viver a vida que o Senhor preparou para cada um de nós. Precisamos viver os propósitos do Senhor na nossa vida. Queremos, ó Deus, quem sabe mais uma vez o Teu Espírito Santo
alcance o nosso coração através desta mensagem e que possamos então, Senhor Deus, mais uma vez nos entregar a Ti, reconhecer que Tu és Deus. Então, Deus, toma esse lugar, toma as nossas vidas, faz a Tua obra, Deus, que é poderosa em nosso meio, no nome de Jesus. Amém? Uma vida segundo o coração de Deus. Eu pergunto, a quem pertence o teu coração? Esse versículo no livro de Atos está no meio de um discurso de Paulo em uma sinagoga, fazendo lembrar os seus ouvintes, em pouquíssimas palavras, um pouco da história de Israel. Há muito pouco tempo atrás, Paulo e Barnabé haviam sido designados ao ministério pelo Espírito Santo, e o objetivo do discurso de Paulo aqui neste instante era pregar sobre Jesus. No entanto, durante a muito breve apresentação, que ele faz, Paulo faz algumas citações dos Salmos e sobre Davi. Veja aí mesmo no capítulo 13 de Atos, do verso 32 ao 37, ele diz assim: estamos aqui para trazer a vocês esta boa nova. A promessa foi feita a nossos antepassados e agora Deus a cumpriu para nós, os descendentes dele, ao ressuscitar Jesus. É isto que o segundo salmo diz a respeito dele: você é meu filho, hoje eu o gerei, pois Deus havia prometido ressuscitá-lo dos mortos para que jamais apodrecesse no túmulo. Ele disse: eu lhes darei as bênçãos sagradas que prometi a Davi. E em outro salmo ele explicou de modo mais direto: não permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Não se trata de uma referência a Davi, porque depois que Davi fez a vontade de Deus em sua geração, morreu e foi sepultado com os seus antepassados, e o seu corpo apodreceu. É uma referência a outra pessoa, a alguém a quem Deus ressuscitou e cujo corpo não apodreceu. Estou falando a respeito de Jesus. Paulo era uma pessoa que particularmente tinha a característica de quem queria a todo custo obedecer à vontade de Deus. Tentou isso de uma forma equivocada quando seguiu o seu próprio coração e se achou perseguindo o próprio Senhor. Mas agora, movido pelo Espírito Santo, ele usaria a sua característica para verdadeiramente obedecer à vontade de Deus, segundo o coração de Deus, atendendo o chamado que recebeu. Talvez Paulo deve ter olhado para Davi como exemplo, buscando inspiração em uma característica testemunhada pelo próprio Deus, um homem segundo o coração de Deus. Separei esse trecho de Atos 13, 22, que nós lemos, no momento do chamado de Davi ao reinado no lugar de Saul, onde menciona o testemunho de Deus sobre Davi. E Paulo enfatiza essa característica que deve ser encontrada naquele que quer ser usado por Deus, que quer agradar a Deus, daquele que quer um relacionamento verdadeiro com Deus. Paulo ressalta neste instante o testemunho do próprio Deus, e o texto diz: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. E o texto ele complementa, revelando o resultado esperado por Deus, que é: ele fará tudo que for da minha vontade. Ou como diz uma outra versão: Davi, filho de Jessé, é um homem como o meu coração deseja, pois obedecer-me-á. Assim como Paulo, acredito que cada cristão que se converte verdadeiramente a Cristo deseja realizar a vontade de Deus. Amém? Amém, irmãos de casa? Amém. Sei que você está aí. Dentre tantos personagens notáveis registrados na palavra de Deus e de tantos exemplos que existiram na própria história da igreja, olharemos nesta noite para Davi, homem a quem Paulo fez questão de mencionar, um servo que obteve testemunho favorável de Deus, do próprio Deus, uma pessoa imperfeita como eu e você. Ao observar o relato da vida de Davi, você perceberá um currículo bem interessante. Fatos da vida real, como
a surpreendente vitória sobre o gigante Golias, como também a inesperada derrota diante da tentação, que resultou em adultério e assassinato. Foram muitos acontecimentos importantes de vitórias e derrotas registrados na palavra de Deus. Não foram registrados só os bons momentos, mas os maus também. A nossa vida é assim, formada por um conjunto de fatos que nos trazem grandes alegrias e outros que nos fazem sentir tremenda vergonha. Se não fosse a preciosa e maravilhosa graça de Deus, não é? Será que Deus se enganou a escolher Davi para reinar sobre Israel, quando ele ainda era apenas um jovem pastor de ovelhas? Será que Deus se precipitou ao declarar que Davi era um homem segundo o seu coração? Deus já havia alertado o profeta Samuel, em 1 Samuel 16, 7. Se você já quiser ficar lá em 1 Samuel, nós vamos ler alguns trechos de lá. 1 Samuel 16, 7 diz assim: Mas o Senhor disse-lhe, não julgues pelo aspecto da pessoa ou pela sua estatura, não é esse aquele que eu escolhi. Eu não julgo da mesma forma que os homens, estes fazem juízos de acordo com a aparência das coisas, mas eu olho para as intenções dos corações. Quando Deus deu testemunho favorável a respeito de Davi, ele sabia do que estava falando. Há muitos comentários sobre os motivos pelo qual Deus fez a famosa declaração a respeito de Davi, um homem segundo o meu coração. Eu vou mencionar apenas um nesta noite, traçando um paralelo entre o texto de abertura de Atos 13, 22, com o texto que vamos ler agora, de 1 Samuel 13. Atos 13, 1 Samuel 13, do versículo 13 ao 14. Para quem não gosta do 13, o 13 está em alta hoje. Disse Samuel: Você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora, seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Saul era o rei em Israel, mas o seu comportamento de desobediência ao que Deus havia ordenado fez com que ele e a sua geração perdesse o reino. Saul perdeu o reino para quem? Segundo o texto lá em Atos, para alguém que faria a vontade de Deus, alguém que lhe obedeceria, Davi. Olhando para o texto de Atos 13, 22, e o texto de 1 Samuel 13, 13 e 14, você percebe a atitude rebelde de Saul, que não honrou a ordenança de Deus ao desobedecê-lo. Não se via em Saul um coração disposto diante de Deus. Saul seguiu o seu próprio coração, rejeitando a vontade de Deus. Então Deus buscou um novo líder, alguém disposto a obedecer, alguém que cumprisse a sua vontade, e encontrou a Davi, pois Deus enxergava o que estava dentro, na alma. Ele vê as intenções do coração. O indivíduo com uma vida segundo o coração de Deus é um indivíduo submisso, pronto a obedecer, que se humilha, pois ele pode errar feio, mas se arrepende, se quebranta, reconhece o seu erro, pois o seu coração não é rebelde, mas é falho. Há uma diferença gritante entre ter um coração rebelde ou falhar. Uma vida segundo o coração de Deus não fala de um indivíduo perfeito, mas fala de um indivíduo sedento por Deus, onde o seu maior desejo é satisfazer o desejo de Deus. O testemunho de Deus a respeito de Davi foi revelado ao profeta Samuel, quando Davi era bem jovem ainda, desconhecido, e aparentemente considerado o menos importante na hierarquia da sua própria família. Mas Deus vê diferente do homem.
E o homem julga segundo as aparências, mas Deus segundo as intenções do coração. E falando sobre esse assunto, muitos comentaristas usam o Salmo 51 para ilustrar um pouco como era o coração de Davi. E separei alguns versículos aqui. Guarda aí o 1 Samuel. Se você quiser abrir em Salmo 51, nós vamos ler alguns versículos. De 1 a 3. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Versos de 10 a 12. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Versos 16 e 17. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Davi clama pelas misericórdias de Deus enquanto pede para ser purificado, pois reconhece que é pecador. Davi declara que não quer se afastar da presença de Deus. Para isso pede ajuda na formação de um coração reto, de um coração puro, voluntário, pois sabia que o Espírito Santo estava nele. No verso 16 deste capítulo, Davi faz uma declaração interessante que confirma as declarações ditas por Samuel, na ocasião da rejeição de Saul como rei e a escolha de um substituto. Vou repetir as palavras dele, verso 16. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, e a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Davi faz menção dos sacrifícios e holocaustos como não sendo as preferências de Deus para aquele momento, mas sim algo que fazia muito mais sentido, que era o quebrantamento perante Deus. Davi estava buscando o perdão de Deus. Era um momento na vida de Davi de grande angústia pelos seus pecados escandalosos. Davi não ousava comprar o favor de Deus com sacrifícios e ofertas. Davi prezava por um relacionamento verdadeiro com o seu Senhor. O que Davi estava dizendo quando ele menciona que os sacrifícios para Deus são um espírito e um coração quebrantados, era sobre uma disposição do coração. Isso jamais poderia ser fingido. Davi tinha uma postura de obediência, mas quando falhava, se humilhava, se quebrantava, pois havia um gemido dentro dele, um reconhecimento claro de quem ele era e de quem Deus era, de quem Deus é. Deus não era, né? Deus é. Em outra versão encontramos esse versículo assim: para ti o verdadeiro sacrifício é um espírito rendido a teus pés e arrependido. Deus não está interessado em desculpas descaradas, né? Também não aceita suborno e nem se satisfaz com meia obediência, como também não finge que não está vendo. Deus espera uma simples atitude de obediência voluntária, pois o que Ele nos ordena fazer são coisas que somos capazes de fazer. Ele não pede nada além do que conseguimos fazer. Deus é justo, Ele é fiel, e por isso o que é dado a fazer será cobrado. E a quem muito é dado, mais será cobrado. Saul foi o rei
Israel, rei da nação escolhida por Deus, rei sobre o povo de Deus. Ele deveria conduzir a nação diante de Deus, mas foi rejeitado como rei, pois não honrou os mandamentos do Senhor diante do povo. Deus anuncia então que procurava um substituto, isso nós já lemos hoje. Então Saul, mesmo assim, mais à frente, depois desta declaração, Deus entrega a Saul uma missão. Havia uma ordem expressa de Deus entregue a Saul por meio de Samuel. Saul tenta cumprir essa missão, alcança vitórias sobre os seus inimigos, mas decide mudar as diretrizes dadas por Deus e poupou a vida do rei inimigo, bem como o melhor dos animais, com o pretexto de oferecê-los a Deus em sacrifícios e oferta. Nós vamos lembrar esse trecho, eu vou pedir a sua atenção lá em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15. É um trecho bem longo, mas tem alguns detalhes que eu preciso captar aqui junto com vocês. Por isso nós vamos ler esse trecho, amém? Um versículo para cada dia no mês, de 1 até 30. Podemos ler? Certo dia Samuel disse a Saul: foi o Senhor que me enviou para ungí-lo rei de seu povo Israel. Agora ouça esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: resolvi acertar as contas com a nação de Amaleque, por ter se colocado contra Israel quando o povo saía do Egito. Agora vá e destrua completamente a nação amalequita, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, gado, ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul reuniu seu exército em Telaim. Havia 200.000 soldados de Israel e 10.000 homens de Judá. Em seguida, Saul e o exército foram à cidade dos amalequitas e armaram uma emboscada no vale. Saul mandou este aviso aos queneus: afastem-se de onde vivem os amalequitas, para que não morra com eles, pois vocês demonstraram bondade a todos os israelitas quando eles saíram do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. Saul atacou e derrotou os amalequitas desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou Agag, o rei amalequita, destruiu completamente todo o povo. Saul e seus homens pouparam a vida de Agag, bem como o melhor das ovelhas, do gado, dos bezerros gordos, dos cordeiros. Destruíram apenas o que não tinha valor ou que era de qualidade inferior. Então o Senhor disse a Samuel: arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois ele se afastou de mim e se recusou a obedecer às minhas ordens. Samuel ficou tão frustrado ao ouvir essas palavras que clamou ao Senhor a noite toda. Na manhã seguinte, bem cedo, Samuel foi procurar Saul. Alguém lhe disse: Saul foi para a região do Carmelo, onde levantou um monumento para si próprio. Depois seguiu para Gilgal. Quando Samuel finalmente encontrou a Saul, o cumprimentou com alegria. Que o Senhor o abençoe, a paz do Senhor, irmão. E disse Samuel a Saul: cumpri a ordem do Senhor. Samuel perguntou: então o que é esse balido de ovelhas e esse mugido de bois que estou ouvindo? Saul respondeu: é verdade que os soldados pouparam o melhor das ovelhas e dos bois que pertenciam aos amalequitas, mas eles vão sacrificá-los ao Senhor, seu Deus. Quanto ao resto, destruímos tudo. Então Samuel disse a Saul: basta, ouça o que o Senhor me disse na noite passada. O que foi? Perguntou Saul. Samuel respondeu: embora a seus próprios olhos você se considerasse insignificante, não se tornou o líder das tribos de Israel? Sim, o Senhor ungiu rei sobre o povo. Então o Senhor o enviou numa missão e disse: vá e destrua completamente aqueles pecadores, os amalequitas. Lute contra eles até exterminá-los, porque você não obedeceu ao Senhor? Porque tomou apressadamente os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Mas eu obedeci ao Senhor, insistiu Saul. Cumpri a missão que ele me encarregou. Trouxe o rei Agag, mas destruí todos os outros
amalequitas. Então meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas e do bois, bem como o melhor dos despojos, a fim de sacrificá-los ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Samuel respondeu: o que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que ofertas de gordura de carneiros. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e o persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. Então Saul confessou: sim, pequei. Desobedeci às suas instruções e à ordem do Senhor, pois tive medo do povo e fiz o que eles exigiram. Agora imploro que perdoe o meu pecado e volte comigo, para que eu possa adorar o Senhor. Samuel, porém, respondeu: não voltarei com você. Uma vez que você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei de Israel. E quando Samuel se virou para ir embora, Saul tentou detê-lo, segurando a barra do seu manto, que se rasgou. Então Samuel lhe disse: hoje o Senhor rasgou de você o reino de Israel e o entregou ao outro, alguém melhor que você. E aquele que é a glória de Israel não mente, não se arrepende, pois não é ser humano para se arrepender. Saul implorou novamente: sei que pequei. Sei que pequei, mas, por favor, pelo menos honre-me diante das autoridades do meu povo e diante de Israel ao voltar comigo, para que eu possa adorar o Senhor, seu Deus. Saul resiste por várias vezes em aceitar o seu pecado, a sua rebelião, e tenta enrolar, presentear, tenta convencer que obedeceu, ao contrário de reconhecer que desobedeceu. Constrói um monumento em sua própria glória, honra. Se preocupa em manter a aparência perante as autoridades, perante o povo, e por isso pede para Samuel o acompanhar. Enfim, se enrola todo e se afasta de vez da presença de Deus. Saul queria fazer uma encenação perante o povo, e adorar o Deus de Samuel, e não o seu, pois ele declarou isso 3 vezes nesse texto que nós lemos. Ele disse a Samuel: o seu Deus. Não se incomodou muito com o seu pecado, aliás, se mostrou indiferente. Essa atitude não retrata um homem segundo o coração de Deus. Veja, Davi diz que Deus se agrada mais com um coração quebrantado do que com sacrifícios. Saul quer oferecer sacrifícios ao invés de se quebrantar. Não demonstra interesse em se humilhar de verdade. O coração de Saul mostra certa rigidez, uma dureza. Ele não se rende, mas busca satisfazer os seus próprios interesses. Ele prefere, por exemplo, manter as aparências e segue reinando e adorando sem se preocupar em restaurar o relacionamento com Deus. Buscou matar a Davi várias vezes. Estava preso nas coisas deste mundo físico e o seu coração não havia lugar para o Espírito Santo. Enquanto Davi suplicava: não retires de mim o teu Espírito, pois reconhecia que os seus pecados o afastariam de Deus, se ele não se arrependesse. Davi era um adorador, mas a sua adoração era precedida por arrependimento e busca pelo perdão. Lá no Salmo 51, lá que nós lemos, no verso 14 e 15, diz assim: perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus da minha salvação. Então, com alegria, anunciarei tua justiça. Abre os meus lábios, Senhor, para que a minha boca te louve. Davi não ousava oferecer uma adoração fraudulenta. Interessante, porque foi exatamente isso que Jesus nos ensinou. Lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 e 24.
Evangelho de João 4, 23 e 24 diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas como acontece nos dias de hoje? Será que Deus procura ainda indivíduos segundo o seu coração? Ou será que Deus se cansou e se modernizou e se tornou menos exigente? Será que hoje em dia Ele já aceita meia obediência? O ensino de Jesus sobre a adoração não se trata de momentos isolados ou mecânicos de devoção, mas fala de um estilo de vida, de um coração disposto e transformado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não permanece no coração endurecido e resistente à sua voz. É preciso ter um coração disposto, humilde, quebrantado, arrependido, consciente do pecado, obediente, um tipo de coração como o de Davi, segundo o coração de Deus. Paulo, ao mencionar o testemunho de Deus a respeito de Davi, enfatizou esta característica vital para aquele que quer ter um relacionamento íntimo com Deus. Você deve se empenhar e buscar ser uma pessoa assim, transformada, segundo o coração de Deus. Saul buscou a aprovação das pessoas, enquanto Davi buscou a aprovação de Deus. Aquele que busca a aprovação humana acaba se tornando indiferente ao seu próprio pecado e os esconde. Ao contrário que daquele que busca a aprovação de Deus, pois esse reconhece o seu pecado e o confessa. Buscar a aprovação humana é um modo de vida que acaba em frustração, decepção, pois não pode saciar a vontade de Deus, não há como prosperar no reino de Deus, não há como experimentar a promessa de Jesus de uma vida abundante. Vida abundante aqui não é um sinônimo de fama, riqueza, reconhecimento, satisfação pessoal. Esse não é o padrão de Deus para uma vida abundante. É desgastante e confuso demais sustentar as vontades alheias e a sua própria vontade, pois a busca pela aceitação exige um alto preço e esgota todas as nossas energias. Quem age assim acaba se distanciando de Deus e do seu propósito. Ao passo que aquele que busca a aprovação de Deus, que reconhece o seu próprio pecado e confessa aquele que pode perdoar, é que esse alcança perdão. Acha o favor de Deus, encontra a verdadeira vida. Pode de fato ser uma bênção na vida das outras pessoas, pois Ele mesmo recebe sustento, capacitação, instrução e ajuda do Espírito Santo para encorajar outras pessoas, levando-os a olhar para Cristo. Em nossos dias está em moda falar do novo normal, não é? Embora as coisas do reino elas não mudam, pois Deus não muda e nele não há variação, no entanto estamos de viagem nesta terra, em movimento, e precisamos terminar a nossa carreira aqui. Se você lembrar do contexto histórico do povo de Israel na época de Samuel, Saul, Davi, a nação de Israel passou da era dos juízes para a era da monarquia. Israel pediu um rei que saísse à frente de suas guerras, igual ao das outras nações. O juiz e profeta Samuel é quem fez essa transição, essa intermediação de governo. Saul é nomeado rei e se torna a figura do novo tempo para Israel. Os israelitas viveram nessa época um novo normal. Os holofotes se voltavam para a nação de Israel. Houve uma agitação no ar, cidades badaladas, muitas expectativas, coisas iriam
não iam ser a mesma coisa, né? Impostos seriam exigidos, planos de construções fortificadas, exércitos para defender as fronteiras, uma coisa nova acontecendo o tempo todo, e eles não seriam os mesmos. As capas das revistas da época estampavam o rosto de Saul. Não se falava em outra coisa, pois o normal deles havia mudado. Mas, e Deus? Como que ele fica nessa história? Samuel tomou as suas dores, pois Israel havia rejeitado Deus como rei. O novo normal para Israel não considerava Deus, mas Deus tinha planos para o seu povo. Os seus planos não podem ser frustrados. Enquanto Israel seguia os seus próprios corações, suas próprias vontades, Deus buscou e encontrou alguém que o buscava. O olhar de Deus mirou em um jovem pastor de ovelhas, lá no campo, no anonimato. Alguém que, independente do novo normal, mantinha o coração conectado em Deus. Esse ensinamento, sem dúvida nenhuma, alcança todas as pessoas, de qualquer idade, sem qualquer restrição. Mas eu gostaria de convidar os jovens desta geração a considerar com um pouco mais de cuidado desta mensagem. Pois assim como o jovem Davi passou pelo novo normal sem se contaminar e se manteve ligado em Deus, gostaria que você, jovem, ponderasse o coração. Gostaria que você considerasse as várias mudanças pelo mundo versus os padrões do reino de Deus que não mudam. Porque a linha divisória que distingue o que é puro, o que é contaminado, nem sempre é tão fácil de notar. Mesmo porque o mal age na sutileza, na leveza, em pequenas doses, com aparência inocente. E quando menos se espera, o modelo do mundo já está sendo o novo normal na sua vida. Coloque na balança. De um lado, o modo de vida mundano, com as suas vaidades, comportamentos e acessórios, que tem como princípio manter as aparências e satisfazer as suas próprias vontades e as vontades das outras pessoas. Uma aparência similar com o do mundo. Na verdade, um modelo cristão muito parecido com o mundo. E do outro lado da balança, o modo de vida do salvo, que não busca sustentar modismos e aparências, que não se deixa contaminar pela vaidade ou pelos tipos de maus exemplos, até mesmo no meio do povo de Deus. Pois em seu coração há um desejo genuíno por Deus. E sendo assim, o que brilha é o seu testemunho. Este modelo de cristão é diferente do mundo, doce e amargo. O resultado da balança mostrará se as coisas que você faz hoje têm o objetivo de agradar a Deus ou não. Um dos maiores pensadores antigos disse certa vez, em Eclesiastes 12:1, não se esqueça do seu Criador nos dias da sua juventude, honre-o enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer em viver. O apóstolo Paulo disse a Timóteo assim, em 1 Timóteo 4:12, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem,
mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Também ele disse assim para Tito, Tito 2, 6 e 8. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. O texto em Atos que lemos lá no começo, que confirma o testemunho de Deus sobre alguém que não imitou os maus exemplos, diz assim: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Davi era um jovem ainda, mas Deus olhou para ele como homem segundo o meu coração. Você quer ser encontrado por Deus dessa forma? Digo a cada um de nós: você quer ser uma pessoa segundo o coração de Deus? Se a sua resposta for sim, quero incentivá-lo uma atitude nesse instante agora. Gostaria que você se rendesse ao Espírito Santo, e orasse, e se quebrantasse, se necessário for que se arrependesse, a fim de que sua vida seja cheia desse Deus, para que você encontre o seu propósito dentro da vontade de Deus. Embora Davi não passasse de um simples pastor de ovelhas, esquecido lá no campo, Deus já o contemplava como rei de Israel. Não sei como você se vê hoje, mas posso te dizer que Deus te vê. Além do que você pode imaginar. Apenas busque ter uma vida segundo o coração de Deus. Quero te sugerir uma oração conforme as palavras de Davi, como se fossem as suas palavras. Faça isso várias vezes durante a sua vida. É claro, você pode orar de outras formas, aliás, faça isso, Deus apreciaria ouvir as tuas próprias palavras, mas a sugestão é do versículo 130, capítulo 139 de Salmo 139, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Fecha os teus olhos. Estamos na presença do Senhor agora.
presença do Senhor. Nesse momento que você fala com Deus para que Ele sonde o seu coração, nesse momento que você se abre para que Ele prove realmente os seus pensamentos, é hora que você então se dispõe a não simplesmente ser avaliado, mas se necessário for ser transformado. Se há realmente o desejo no seu coração de se alinhar ao coração do Pai, Ele está pronto para fazer essa obra em você. Esperando que realmente o seu coração permaneça aberto para Ele sondar, para o Espírito comunicar a você essa verdade e para Ele mesmo orientar você e ajudar você nessa mudança. Muitas vezes o nosso coração seguiu outros caminhos e deixamos se instalar em nós vontades e desejos que não estão próximos aos planos do Pai. Mas essa noite é noite para a gente ajustar a rota, estar junto com o Senhor. É noite para a gente olhar para dentro de nós com o auxílio do Espírito e ver realmente onde está o nosso tesouro, onde está o nosso coração. É um agir de Deus aí dentro. Seu empenho hoje é deixar o coração aberto e permitir que Deus faça essa obra. Fala com Ele agora. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu infinito amor. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor não muda, porque não há sombra de variação na tua grandeza, na tua majestade, no teu plano, no teu propósito, na tua essência. Ainda, Senhor, que muitos falem que há necessidade de atualizar a sua escritura, ainda que muitos falem que não é completa a tua palavra, que não é suficiente a tua palavra, nós cremos, ó Deus, na grandeza daquilo que o Senhor deixou para nós, como orientação, como instrução, como direção. Aquilo que o Senhor deixou para nós, ó Deus, que revela quem tu és, que revela, Deus, o teu caráter, e nos convida pelo mover do teu Espírito a nos alinharmos à tua vontade. Portanto, Deus, nosso coração aberto hoje, diante do Senhor, é para ser realmente sondado. E Deus, nós pedimos, não só autorizamos, Senhor, mas clamamos pela tua misericórdia, que o Senhor aponte para nós, através do teu Espírito, aquilo que não se alinha com o Senhor. Se existe algo, Deus, dentro de nós, que foge da tua vontade, do teu plano, do teu querer, fala conosco hoje. Nós queremos, ó Deus, ter um coração trabalhado, moldado, segundo a tua vontade, um coração dirigido pelo Senhor, um coração onde reine o teu Espírito, onde a tua vontade, Deus, não seja questionada, onde a tua vontade, Deus, não encontre resistência, onde a tua vontade impere com todo o amor. Portanto, fala conosco hoje, Deus. Nos perdoa por tudo aquilo que de alguma forma se alojou no nosso coração e destoou com a tua santidade. Que tudo seja removido
para que prevaleça, Deus, o que vem do alto, o que vem do Senhor. Te louvamos, Pai, pela Tua graça, pelo Teu favor, por nos dar essa oportunidade de sermos, ó Deus, como diz na Tua palavra, muitas vezes repreendidos pelo Senhor, mas para não sermos condenados com o mundo. Que aconteça isso em nós hoje. Corrige cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos orar, encerrando. Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor fez de uma forma tão especial nessa noite. Quanto o Senhor falou conosco, quanto fomos confrontados com a Tua verdade, com a luz do Teu Espírito em nós, quanto que a Tua palavra, Deus, mais uma vez, poderosa, preciosa, suficiente, trabalhou nos nossos corações. Pedimos, ó Deus, que o Senhor continue essa obra, que o Senhor conclua essa obra que o Senhor iniciou em nós. Que a Tua bênção, Deus, seja renovada sobre as nossas vidas. Nos leva debaixo do Teu cuidado, da Tua proteção, do Teu amor. Que o Senhor cuide de cada um de nós, cuide das nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus.